Olá a todos, tudo bem? Eu sou a Fabi Nolasco, do Criando Raízes em Portugal, conectando pessoas e negócios. Hoje a nossa live é com a psicóloga Cláudia Coamara, ela que vai trazer um pouquinho pra gente sobre o tema, né, que nesse momento veio a calhar, que é sobre como lidar com crianças nessa época de isolamento social. Vamos falar com ela. Cláudia já chegou. Oi, Má, tudo bem? Cláudia, só solicita a sua participação, que aí já consigo te adicionar. Vamos aguardar a entrada dela. Bom, isso. Oi, Fabi, tudo bem? Oi, Cláudia, tudo bem? Tudo Seja muito bem, bem-vinda. Bem, obrigada. um prazer recebê-la também, saber um pouquinho do seu trabalho. Nada melhor do que falar sobre as crianças nessa época, né? E nada melhor que falar com uma especialista nesse assunto, né? Então, vamos lá. A Cláudia Coamara, ela é psicóloga, né? É Uhum, especialista em cognitivo comportamental, isso, certo? exatamente. Uhum, Crianças, adolescentes, casais, enfim. Ela vai falar um pouquinho pra gente, tá bem? Seja muito uhum. bem-vinda. Agora com você. Obrigada, Fabi, obrigada pelo convite, gostei bastante, achei muito interessante o seu trabalho também, né? Obrigada. Enfim, eu sou psicóloga, eu me formei pela Universidade Estadual de Maringá, né? Eu sou natural do Paraná e hoje eu moro no Rio de Janeiro. Ah, que E legal. então, assim, desde o início, desde o tempo da graduação, né, eu já tenho esse interesse por trabalhar com crianças, né, eu tenho pesquisas, eu era da área da psicanálise, eu não tinha a abordagem que eu tenho hoje, eu Sim. era psicanalista, né, vamos dizer assim, e eu já fazia pesquisas, né, na área infantil, e eu trabalhei com crianças que estavam sob medidas protetivas, né? Eram crianças que eram retiradas das famílias e colocadas em famílias acolhedoras, né? Não sei se todo mundo conhece, mas existe um programa, né, em que ao invés de nós enviarmos as crianças para uma instituição, né, onde elas não têm aquele cuidado individualizado, né, porque na instituição são muitas crianças ao mesmo tempo. Né? Então a gente Certo. não tem aquele cuidado mais individualizado, aquela atenção, né? São muitas crianças para poucas cuidadoras. Então, eu trabalhei, fiz a minha pesquisa, né, relacionada a como essas crianças criavam um vínculo com essas famílias, né, acolhedoras, porque é por um período, não é para sempre. Elas ficam, né, por lei, 2 anos. Né? A gente sabe que às vezes isso vai passar, né, desses 2 anos, porque o objetivo não é que essas crianças vão para adoção, né? O objetivo maior é que essas crianças voltem para o núcleo de origem, familiar de origem. Mas, em alguns casos, isso não é possível, né? Então, essas crianças aí sim são encaminhadas para adoção. Mas aí, e a família acolhedora não pode adotar, né? Uma coisa Ai, que difícil. difícil, né? Bem difícil, porque a gente vai criando aquele vínculo, depois aquele Verdade. vínculo se desfaz, né? Então, assim, Ai, eu não ia conseguir. é difícil, eu Eu me apego imagino. demais. Eu me apego demais. Uhum, Eu não ia conseguir. exatamente. E aí, então, eu fiz 2 pesquisas na área, né? Tenho até um artigo publicado com esse tema. Ai, que legal. E eu gosto bastante, sabe? De trabalhar com crianças, porque eu acredito assim, Fabi, que quando a gente cuida da educação das crianças, a gente forma adultos melhores, né? E por consequência, a gente tem uma sociedade melhor, né? Porque a gente sempre fala assim, as crianças são o futuro da nação, mas que crianças a gente está criando, né? Que futuro a gente está criando? É, é. Então, eu acredito que quando a gente cuida da infância,
É isso que a gente precisa pensar, né? Porque a gente pensa, que mundo a gente está deixando para as nossas crianças? Mas que crianças, que adultos a gente também está deixando para o mundo? A gente tem que ver isso dentro de casa, né? O que eu faço dentro da Exatamente, minha casa que influencia o mundo lá fora. exatamente. Né? Então, assim, e aí quando eu vim para o Rio, eu também continuei trabalhando com crianças, né? Já trabalhei em projetos sociais com crianças também, fazendo grupos de apoio socioemocional, né? Ensinando as crianças a lidarem com as emoções, apresentando esse mundo das emoções, as consequências disso tudo, né? Então, e o trabalho com os pais também, né? Porque quando a gente atende uma criança, não tem como não atender pais. É uma terapia familiar, na verdade. Tem que ser, né? Porque Tem que ser. não adianta a criança estar ali comigo na terapia e a gente fazer todo um trabalho se em casa ela não vê aquilo que a gente aprende na terapia, né? Então, é muito importante que a família também esteja engajada nessa mudança. Né? E principalmente porque quando os pais chegam, né, a primeira entrevista é sempre só com os pais, né? Então, quando os pais chegam, eles dizem assim, né, a gente vai conversando e eles dizem assim, eu vim aqui porque o meu filho tá com isso, 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 e isso. E aí eu pergunto para eles, e você? Como que você tá? E aí eles me dizem, mas Cláudia, o problema não sou eu, né? E, Nunca é, é. e aí eu acho muito interessante isso, né? Porque eles dizem, mas não é assim. Eles acham que a criança tem o problema, mas eles não entendem que, assim, porque todo mundo, né, independente de ser criança ou adulto, a gente observa no outro aquilo que incomoda a gente, né? Então, assim, a gente não para pensar o porquê que aquilo me incomoda. A gente já logo joga para o outro, né? O problema é dele Verdade, porque ele faz o que eu não quero, né? verdade. Então a Uhum. gente tem muito essa tendência de ficar culpabilizando, achando alguém responsável ali por aquele incômodo que eu estou sentindo. E na verdade, quando a gente quer que esse comportamento que a gente não sabe lidar, né? Normalmente são comportamentos que a gente nunca sabe lidar, que a gente quer que aquele comportamento acabe, não é porque a gente está pensando no bem-estar daquela criança, é porque a gente quer aliviar aquele desconforto que o comportamento causa na gente. Né? Então, assim, é muito mais voltado para o eu, para o egoísmo nosso, do que pelo bem-estar da criança. Né? Verdade. Então, isso a gente precisa ter em mente, sabe, quando a gente vai falar agora nas crianças em quarentena. Né? Pois é, isso porque assim, agora a família, ela ficou bastante tempo agora, elas estão muito tempo juntas, né? Não tem aquele negócio, eu vou trabalhar, eu só vejo à noite, eles vão para a escola, eu só vejo no fim da tarde, não tem isso. Agora tem todo o dia total que tá ali, né? Que é aquela criança que ela não sai mais para a rua, que ela não vai mais brincar com a coleguinha, que ela tá 24 horas dentro de casa. Então, os primeiros dias tudo bem, mas vai passando o tempo, aquilo começa a virar uma crise, né? E como lidar com isso, né? Fabi, exatamente. A grande questão é essa, né? Como que eu vou lidar com isso? Porque o que que acontece? É bem nesse esse ponto que você pegou, né? A gente não passa tanto tempo com as nossas crianças, né? A gente deixa as crianças na escola de manhã, vai para o trabalho, pega à tarde, ou pega no almoço, ou alguém faz isso pra gente. E aí, assim, a gente não acompanha o horário de fazer a tarefa, a gente nunca está ali presente, é sempre alguém que está fazendo. Eu pago alguém para estar ali ensinando o meu filho, mas eu não estou com ele. Né? Então, assim, a gente vai perdendo esses contatos. Né? Chega em casa, quando a criança é pequenininha, às vezes já está dormindo, ou às vezes já está cansadinha, vem ali, fica um pouquinho com a mãe, mas já vai dormir de novo. Né? Então, assim, a rotina fica muito difícil, né? E é claro, assim, não é uma crítica, porque a gente sabe que a nossa realidade hoje é assim, né? As mães trabalham, os pais trabalham, né? Então, mas não é porque a gente trabalha que a gente não pode ser uma boa mãe, um bom pai,
né? Porque tem Porque casos que tem que dar atenção e você observa. Eu acho que são sinais que a criança, mesmo com os adultos, eles vão uhum, dando sinais que eles estão precisando de atenção. E uhum, cada um reage de uma maneira diferente, né? E principalmente agora, nesse isolamento social, aí tem gente como dizem, né? As pessoas estão se conhecendo porque ninguém se conhecia, é, mas é, hoje você tem um tempo e na verdade você não tem tempo. uhum, Então você tem que criar aquela mudança de hábito, criar a nova rotina, né? E perceber, né, que tem alguns detalhes que você tem que ficar atento para que você observe aquilo e veja, espera lá, alguma coisa está acontecendo, sim, né? E a exatamente. pessoa reage, cada criança, cada adolescente, cada jovem, ele age de uma maneira diferente, né? De chamar a sua atenção. E a pessoa ela tem que estar atento ali, né? Parar um pouquinho, deixar um pouquinho de lado as outras atividades e dar aquela atenção, né? Para saber o que é que está se passando, né? Isso é muito importante também. Uhum, sim, Fabi, e principalmente o estabelecimento de uma rotina, né? Criança precisa de rotina, né? Não adianta a gente dizer, ah, ela acorda tal hora, almoça a hora que quer, daí brinca um pouquinho, faz o que quer. Criança precisa de rotina, né? Porque o que eu vejo muitos pais falando, Cláudia, ele acha que está de férias. E aí eu falei, ok, mas como é que você explicou para ele que ele não está de férias? Né? Porque a criança não entende isso sozinha. Ele não vai entender por que eu estou em casa, né? A gente tentou explicar assim para eles dentro daquilo que eles são capazes de entender, né? Porque cada fase de desenvolvimento a gente precisa respeitar, né? Não adianta a E não gente tem a querer. dimensão, não tem a dimensão do que está acontecendo, não tem. Não tem, exatamente, né? Então, a gente precisa sim ter esse cuidado, né, quando a gente vai conversar com eles. Só que a gente também precisa ter essa calma de olhar para eles e perceber isso, que eles não estão Sim, tendo essa dimensão que a gente tem e que então eles vão responder a tudo isso de uma forma diferente, né? exato. Nós adultos que entendemos o que está acontecendo, muitas vezes a gente não tem controle das nossas emoções ou de como a Não, gente está não, respondendo a tudo isso, é né? verdade. Então, É assim, verdade. Se a aumentou gente muito. já não consegue lidar com a situação, imagine eles, né? Eu vejo que tem várias ideias lúdicas, várias coisas principalmente teve uma que até meu filho que viu, que foi um tabuleiro com areia que a criança desenhava ali. Então, assim, tem que inventar, né? Tem que inventar. Eu Uhum, aqui em casa, tinha um momento que a gente parou e falou, meu Deus do céu, o que é que está acontecendo, né? Aí eu e meu filho pegamos, fomos jogar, aí pegamos o Uno, sabe? Vamos jogar, vamos mudar né, a rotina, porque a gente não podia sair. uhum, Então, não tinha como sair para a rua. Aqui fez aquele isolamento. Então, assim, vamos mudar algumas coisas? Vamos. Sentamos, a gente ficou. Teve um dia que nós passamos a jogar assim, o dia todo, né? Eu ensinei ele a jogar e acabei perdendo todas as etapas, porque ele venceu todas. Então, foi aquele final de semana, nem sei que dia que foi, para falar a uhum, verdade, porque todos os dias era final de semana, né? Então aquilo fez uma outra rotina, fez a gente mudar outra visão da coisa, que deu sabe, deu uma refrescada naquilo tudo que naquela pressão que a gente estava sentindo, uhum, sabe? Então, assim, teve algumas coisas que eu tive que mudar, porque a gente já estava ficando, assim, agoniado com aquela situação, né? uhum, Então, assim, quem tem a criança pequena, né? Tem uma amiga minha que ela me ligou, ela fez assim: a minha filha foi na varanda e começou a xingar o vírus. Ô vírus, você sai daqui que eu quero brincar, sabe? Ela fez aquilo. Então, assim, cada criança reage de uma maneira diferente, né? Porque eles não entendem uhum, que eles não podem sair, que os coleguinhas não podem brincar. Então, assim, a gente tem que se reinventar. E dentro de casa, a gente tem que se reinventar e fazer coisas diferentes para que a gente crie novas rotinas e mude, né? E mude aquela tensão, né? Aquela tensão que fica, uhum. porque a gente não sabe quanto tempo isso vai acontecer, né?
E tem que ser, tem que ter, tem que perceber, ter uma sensibilidade e parar e falar, pera lá, vamos ver o que está acontecendo, né? Uhum. É bem isso. Sim, Fabi. E o que eu sempre falo para os pais, né, nesse momento, envolvam as crianças na sua rotina, né? Porque o que que acontece? Às vezes a Isso, gente está lá trabalhando e a criança está ali, e aí às vezes a gente dá um eletrônico para ela se distrair enquanto a gente precisa trabalhar, e a gente vai fazendo vista isso. grossa para aquilo ali, né? Porque ele precisa me deixar quieto um pouquinho, né? Então eu vou dar isso aqui para ele porque eu sei que vai deixar ele distraído. Mas assim, coloque a criança na sua rotina, né? Olha, vamos arrumar a mesa juntos, né? Vamos fazer um bolo juntos, né? Coloque essa Sim, criança meu filho eu em coloquei ele na ação. cozinha. Hoje é seu dia de fazer comida. Uhum, exatamente. Comida. E, Porque a gente. e é assim, não, desculpa, pode falar. Desculpe. Não, mas é essa a Eu ideia. acabei lendo uma pergunta ali. Uhum. Mas é realmente essa rotina, né, que a gente precisa incluir. Porque o que que acontece? Muitas vezes a gente sozinha, pai, mãe, monta a rotina do filho e diz para ele, é isso aqui que você vai fazer. Né? A gente não envolve a criança nisso. E se a criança é a interessada, ela precisa participar disso. Ela tem que ter essa voz ativa nas coisas que ela vai fazer. Né? Porque às vezes você fala, ai filho, olha, Sim, hoje você vai brincar de massinha. E ele fala, mãe, não quero brincar de massinha. Não, mas já está programado, você vai brincar de massinha. Né? Então, assim, é a vontade dos pais que prevalece e não da criança, que é a maior interessada nisso. Né? sim, Então, sim. é bem importante que a gente vá adaptando aos pouquinhos, né, essas rotinas para colocar as crianças ali também. Né? Fazer acordo com as crianças é muito importante. Né? Porque ao invés de você dar um eletrônico, ensina a criança a esperar. Né? Olha, a mamãe vai trabalhar mais 15 minutos. Põe um relógio na mão dela e diz, olha, conta 15 minutos para a mamãe, né? E aí, a hora que der 15 minutos, você vem aqui me avisar que a gente vai brincar, né? Coloca um alarme, olha que hora que der os 15 minutos, vai tocar um alarme. E aí você pode vir aqui chamar a mamãe para que a gente vai brincar. Né? Então, assim, estabelecer acordos, ensinar a esperar, né? Ter empatia, ensina para. Esse é o momento de ensinar empatia para as crianças, mais do que nunca. Colocar umas responsabilidades, né, para eles. Exatamente. Porque tem o negócio da escola, né? Tem. A escola online e a criança não entende que ela tá, né? Ela tá em casa, ela não tá de férias e ela precisa continuar as aulas. Uhum, E não é só criança, é todos, né? É todas as faixas etárias, então você tem que colocar aquela disciplina para eles. E eu vejo que tem muita gente sofrendo com isso, uhum, porque tem os pais que tiveram que se adaptar a essa rotina, por quê? Porque eles que tinham que ajudar a criança a fazer, estudar, a criança a fazer aquela lição. Parece que voltou antigamente, né? Parece que a gente voltou àquela época de quando a gente trazia lição de casa, que a mãe e o uhum. pai tinham que ajudar a gente a trabalhar junto, a fazer aquele trabalho de casa. Parece Sim. que porque de um certo tempo para cá, você é novinha, mas assim, de um certo. Depende mais assim, né? De um certo tempo para cá, a escola não tinha mais esse trabalho para fazer em casa, não tinha mais aqueles trabalhos em grupos que a gente tinha aqui na casa do colega para fazer, não sei o quê. Era quase tudo muito virtual, Uhum, né? Hoje, além de hoje mudar, ser tudo virtual nessa pandemia, o que está acontecendo é que os pais tiveram que arregaçar as mangas e falar assim. Eu vejo assim que teve gente que fez assim: eu não sei isso aqui. Como é que eu vou ensinar? uhum. Eu não sei isso aqui, porque assim, os professores também, coitados, entraram em parafuso, né? Sim. E começaram a mandar conteúdo, que a gente fala assim, ei, vamos com calma, né? Então, assim, todo mundo ficou meio que surtado nessa época, né? Uhum.
Então, estabelecer uma disciplina, uma rotina e fazer. Eu acho que tem que ser assim: tinha que separar um espaço e falar, ó, esse espaço, que nem eu fiz, meu filho, eu fiz um espaçozinho do estudo para ele. Então, é esse espaço aqui é onde você vai estudar. Então, ele teve a rotina dele lá, o material escolar dele, porque agora aqui ele está tendo 2 dias de aula presencial, com tempo, com horário reduzido, e o restante são aulas online, né? Uhum. Apesar que semana que vem já acaba as aulas aqui, já acabou o ano letivo. Então, aí já. Mas também teve aquela trabalheira, entende? De rotina, de eu ter que falar assim: que tem hoje, qual é a matéria que tem hoje, o que você fez. Não, mas o que você fez? Vamos olhar, vamos ver, para saber se estava realmente, né, naquela rotina, porque todo mundo ficou meio que perdido, né, nessa situação. É uma situação complicada, é uma situação delicada que requer muita, mas muita disciplina. Sim, também, Fabi, porque assim, ó, o que que acontece? A gente sabe que o ensino à distância, ele já não é para todo mundo, né? Porque tem adultos que não conseguem se adaptar a esse método, né? Que precisa ali do professor, que precisa ter aquela interação. Então, para as crianças, né? Até na semana passada eu fiz live com duas professoras, né? Elas são professoras da educação básica e assim a gente estava até discutindo a função social da escola, né, de como que as crianças precisam desse contato com os colegas, né, para se desenvolver mesmo, né, tolerância à frustração, saber repartir as coisas, né, saber o momento de ficar quietinho para estudar, o momento de brincar, porque tudo isso é ensinado na escola, né, também, né, já vem de casa, mas a escola reforça, né? E o reforço da escola é muito importante, né? Então, assim, os professores estão ainda muito perdidos, né? Exatamente porque eles também não estavam preparados. São professores do presencial. Eles não sabem Sim, como todo mundo, né? organizar um Todo mundo material. foi pego de surpresa. Então não sabia o que realmente, né? Mas é nisso que tem que ser. Eu acho que os pais, no meu ver, na minha posição, eu acho que os pais têm que estar atento à escola, aos professores e ter a conexão conjunta, né? Porque agora eles estão fazendo um trabalho conjunto, não é só mais a Sim. escola, né? Não é só mais os pais, é um trabalho conjunto, é um trabalho que tem que fazer em parceria, porque senão não dá certo, né? Uhum. Não tem como, que nem assim, a professora, ela envia um e-mail toda semana, né? Tá participativo, não tá participativo, tá tudo ok, tá ok. Então você tem que estar atento, né? Tem que participar. Eu acho que os pais agora têm que participar. É difícil, porque tem os pais que têm a rotina de trabalho, tem gente que continua trabalhando presencial, tem gente que teve que se adaptar ao home office também, porque também não tinha essa. Então, é complicado trabalhar em casa e manter a família dentro de casa, se a gente não estabelecer totalmente um hábito novo, né? Não é fácil, não é Uhum. fácil, Sim, não é é complicado. fácil. Aham. Até porque é aquilo que a gente já estava falando, né? Sobre a gente não ter tido tempo para se organizar, né? Para nossa ficha cair, né? E aí a gente ainda tem que acolher essas crianças, né? Porque e aí a gente foi se deixando um pouquinho de lado para conseguir atender as crianças, né? Estabelecer essa rotina com as crianças, né? Para depois a gente sentar e falar, tá, agora é minha vez, né? Só que para muitas mães a minha vez não chegou ainda, né? Elas continuam na luta de atender filho, né? Que às vezes é pequenininho, é, às vezes já é até maiorzinho, mas também tá dando, né? Algum probleminha ali por conta do isolamento, né? Porque quando a gente fala da adolescência, por exemplo, a gente tem que entender que eles já estão naturalmente passando por uma fase de transição. Né? E assim, é aquela fase em que eles precisam também da socialização, né? Porque é aquele momento que a gente está encontrando os nossos pares.
né? A gente já está olhando aquela coleguinha ali de um jeito diferente, né? A gente já quer sair. Então a gente já tem outros programas, né? Que inclusive começa aquela liberdade de poder sair um pouquinho. O pai e a mãe já libera para dar uma voltinha mais longe, sem companhia. E aí de repente eles perdem isso novamente, né? E agora o que eles fazem é ficar dentro do quarto com o telefone na mão, né? O tempo todo ali conectado e a gente não tem muito controle, né? A gente não consegue acessar essas crianças dessa forma, esses adolescentes, né? Porque eles Aí você tem precisam. que ter, né, que tem que ter a disciplina. Eu vejo assim, aqui em casa, teve uns dias que, assim, trocou a noite pelo dia, almoçava na hora de jantar, sabe? Eu falei, não, Uhum, não, tem que voltar à rotina. Até eu comecei a perder o sono, não conseguia dormir, então passava o dia irritada. Aí eu estabeleci, falei para ele, nós vamos começar a dormir cedo, vamos acordar cedo para a gente fazer as nossas refeições corretamente Aí voltamos e demorou uns 3, 4 dias para a gente pegar novamente no tranco. uhum. Mas foi a melhor coisa que eu fiz. Entende? Porque aí eu sempre vou. O que que você está fazendo agora? Mãe, olha, eu vou começar a aula. Aí eu já sei, às vezes eu entro no quarto e falo, Bruno, aí ele, mãe, eu tô em aula. Então, imagina, muitos pais, imagina que tá fazendo isso também. É. Então, assim, eu sempre tô, assim, observando, o que você está falando agora? O que que você está fazendo? Olha, agora já é noite, chega de jogo, que senão você já ficar com a cabeça, sabe? Então já comecei a estabelecer uma regra, uma disciplina, e eu acho que funciona, sabe? Uhum. Funcionou. E ele não é de sair, então sentiu falta foi dos amigos, né? Da escola, porque era o momento que ia para a escola, que eram os amigos da escola. Mas é isso que eu falo. Você tem que observar, né? Ficar atenta e ver o que está modificando para você poder reorganizar, para colocar, estabelecer uma disciplina, uma regra, uma nova organização, para conseguir administrar sua vida, né? Porque senão não anda, senão tudo para e você não consegue mais dar continuidade, né? Sim, não consegue essa continuidade que é tão importante também, né? E, Sim. e assim, Fabi, a grande questão também, né, com tudo isso, é que a gente tem, a gente tem as nossas necessidades, né? Os nossos filhos também têm as necessidades deles, né? E a gente precisa estar atenta, porque é aquilo que eu sempre falo para os meus paizinhos e as minhas mãezinhas: educar dá trabalho, né? Cuidar de filho dá trabalho. Não pensa que é fácil, né? Se alguém nunca te disse que é difícil, porque dá trabalho. A gente tem que estar disponível, a gente tem que estar empenhada, né? Então, o que acontece é que, assim, às vezes os pais até tentam organizar uma rotina, só que, assim, criança, adolescente, ninguém, adulto, não adere a uma rotina do dia para a noite, né? E aí eles, isso aqui não tá funcionando, deixa do jeito que tava. E aí eles abandonam, né? Porque não querem ter aquele trabalho de vamos fazer junto, vamos insistir mais um pouquinho, né? Porque, assim, o que eu vejo, eu tive um paciente que ele sempre se queixava muito de que a mãe não brincava com ele, né? Ele tinha, assim, um apego muito grande com essa mãe, só que ela tinha um jeito, assim, mais solto, vamos dizer assim, né? E aí a gente tinha um feriado e aí eu mandei uma tarefinha para casa, né? Que acho que eram uns 4 dias de feriado e eu disse para ele que ele tinha que propor em casa o momento de brincar um dia sim, um dia não, porque aí não empurrar, ficava bom para todo mundo. E aí, como é um acordo, né, e eu preciso passar para a mãe, eu mandei uma mensagem para ela e falei: olha, eu fiz um acordo com ele assim. E aí ela falou assim: ai, Cláudia, é feriado, quero dormir. E aí eu falei: gente, e agora? Né?
porque eu sabia que ele ia voltar do feriado frustrado, né? E foi exatamente o que aconteceu. Ele voltou para mim frustrado, né? Ai, não deu do jeito que a gente sabe. Ai, brincou, mas brincou pouquinho. No outro dia não quis mais brincar, sabe? Então, assim, a gente precisa ter esse empenho, sim, né? Porque até a gente não para pensar que esse tipo de coisa, esse tipo de acontecimento, vai gerando buracos na autoestima dessa criança. Com certeza, com certeza. E assim, e são pequenos momentos, Uhum. né? Eu vejo assim, meu filho, ele fala de coisas que aconteceram quando ele tinha 3 anos. Aí eu falo para ele, como é que ele consegue lembrar isso? Porque marca, Marca. né? São Uhum. momentos que marcam. E assim, gente, passa tão rápido. Passa tão rápido. Então, assim, a gente tem que curtir cada fase, cada momento, porque o tempo passa. O tempo passa, a gente não sabe qual é o dia de amanhã, né? Uhum. E é tão bom ter eles por perto, né, ter aquela atenção. Porque, assim, gente, nem que você gaste 1 hora. É 1 hora. Uhum. E assim, Às vezes, você está olhando o Facebook, exatamente, Fabi, porque a gente gasta né? muito tempo com coisas assim que a gente poderia ter passado de outra maneira, aproveitando os nossos filhos, aproveitando qualquer outra coisa, né? Um Tem uma cuidado com a parte gente mesmo. Sim, tem uma parte das redes sociais que se vocês colocarem lá, acho que é nas informações, vocês vão ver a quantidade de horas que você passa em cada rede social. Aí você Uhum, fala assim, caramba, já passei aqui 1 hora e meia nessa rede social. Fazendo o quê? exatamente, né? Olhando a Né? vida dos outros. Quanto você podia estar aprendendo. Porque assim, os momentos que eu fico com meu filho, às vezes a gente faz algumas coisas diferentes, eu aprendo tanto com ele. Uhum, Sabe? Às vezes eu olho para ele assim, eu falo, meu Deus do céu. Porque assim, eu trabalhei muito quando ele era pequeno. Então, eu não tive tanto esse tempo como eu tenho agora. uhum. Então, assim, passou tão rápido e a gente não vê crescer, né? Não. E aí, quando você vê, são momentos que você fala assim, são inesquecíveis. Que nem eu, quando estou com a minha família, com a minha mãe, com meu pai, com as minhas irmãs, eu beijo mesmo, eu agarro mesmo. Meus sobrinhos, eu aperto, eu agarro, eu ligo toda semana. Eu tenho isso de mim. E é tão gostoso, é tão importante, né? Uhum. Quando eles estão ali, quando eles estão presentes, né? Que você pode fazer isso, que você pode é maravilhoso e às vezes a gente perde tempo com cada coisinha insignificante, né? Que não tem como, Sim. né? Não tem. Eu vejo assim, aí eu ligo para minha família toda semana, a minha sobrinha, ela tá agora fazendo, ela pega todo tipo de papelão e ela tá montando, ela faz casinha, ela falou que agora ela quer ser engenheira mecatrônica. Que Ela gracinha. tem, acho que é 10 anos que ela tem. Ela quer ser engenheira mecatrônica. Por quê? Porque nessa época toda, a minha irmã falou assim que ela tem, quando ela vai no mercado, ela tem que trazer tanto papelão, por quê? Essas caixas de papelão, porque ela tá montando. Eu falei, deixa ela na criatividade, né? E que nem ontem meu cunhado fez uma porta, que ela queria uma porta, então ele arrumou uma porta de um carro velha lá, aí pintou aquela porta e colocou, tá no meio da sala, mas tá lá. Porque ela queria fazer um atendimento. Então, gente, é momento, é tão É. gostoso. Eu lembro uma vez que nós fizemos uma barraca dentro de casa. Era enorme, ela tinha 2 por 2. Eu tive que tirar o sofá da sala porque meu filho queria uma barraca, que era aquelas casinhas, né? Aí nós fizemos uma casinha, mas era casa, dentro ali. Então, assim, gente, depois passa, né? Os brinquedos espalhados na Uhum. casa, depois recolhe, né? Deixa Sim. espalhar, joga os brinquedos, deixa brincar, né? E o tempo é tão curto, né? É tão Sim. curto. Uhum. E criança é assim, né? Criança faz barulho, criança
grita mesmo, espalha brinquedo mesmo, né? Se Várias. você acha que o seu filho vai ficar sentadinho no sofá o dia inteiro, quietinho, feito um robozinho, tá muito enganado. Ele tá com Porque problema. ele tá com problema, né? Tá precisando trocar a pilha dessa criança. É. Porque, né, criança é isso, criança é muita energia, né? Tem Então que a dar gente graças a Deus, né? Tá pulando, tá gritando, tudo bem, né? Às vezes você tá pulando, tá gritando, tá subindo nas paredes, você fala, meu Deus, misericórdia. aham. A gente tem que saber o limite também, né, Fabi? A gente também tem que impor esse limite, porque também, senão eles tomam conta mesmo, né? Mas é essa a relação, né, que a gente É, precisa ter com os nossos filhos, de olhar para eles e entender o que que eles estão precisando naquele momento, né? Porque, assim, às vezes a gente, acho que todo mundo já passou por isso. Eu não tenho filhos ainda, mas lembro com as minhas irmãs, eu tenho mais duas irmãs. E a gente, quando a gente ia viajar, que ficava todo mundo aglomerado no carro, ou, né, que às vezes no delícia. ônibus mesmo, e aí chega uma hora da viagem que você tá cansada, que você não aguenta mais, e aí começa aquela briga no banco de trás. Ai, porque tá me encostando, ai, porque olha aí, tá pegando meu espaço. E aí começa aquela coisa, e os pais na frente ficam loucos, né? E aí eles começam a gritar na frente, fica quieto aí! E aí vira aquele carro de louco, né? É, E, na verdade, a gente não para pensar que... Vamos dar uma paradinha, né? Qual que é a necessidade dessas crianças agora? Né? Elas estão cansadas, né? Elas não estão aguentando mais, a viagem é longa, né? Às vezes a gente precisa só respirar um pouquinho, esticar a perna um pouquinho, né? Tomar um copo d'água, qualquer coisa assim, né? Só para dar aquela é, parada, todo mundo se centrar de novo e aí seguir viagem, né? Então, assim, a gente, muitas vezes a nossa criança tá ali fazendo uma birra danada e a gente fala, ah, tá querendo chamar atenção, ah, que criança mal criada. Mas, na verdade, é uma criança que tá com uma necessidade que não foi atendida. Ela tá sendo frustrada em alguma coisa. Ela só não é, sabe como dizer pra gente, né? É importante a gente saber que as crianças, elas se comunicam do jeitinho que elas conseguem, né? As crianças, elas não têm esse poder de linguagem, né? De fala, de dizer, mãe, eu tô sentindo isso, eu tô sentindo aquilo, né? As crianças vão se jogar no chão mesmo, né? E aí a gente briga com elas, e aí a gente piora a coisa, né? Porque quando a gente acolhe aquela birra, as pessoas dizem, ah, tá lá mimando aquela criança. Mas na verdade não, a gente está acolhendo aquilo que o nosso filho precisa naquele momento, você né? sabe que eu tenho uma definição sobre isso, porque assim, você só sabe que seu filho está educado quando você vai para casa dos outros, quando você sai na rua. Você só sabe, porque dentro de casa ele é aquilo. A partir do momento que você vai na casa de alguém, ou sai na rua, ou vai comprar alguma coisa no mercado, numa loja, você vê a atitude do seu filho, é essa atitude é essa educação que você está tendo. Que Uhum. você está dando, porque você só vê quando ele está na presença de alguém e porque dentro de casa tá tudo ali, sossegadinho. A partir do momento que você sai da sua casa e vai para a casa dos outros, é onde você observa e sabe aonde você está errando e aonde você precisa melhorar. Uhum, exatamente. Então, eu acho que é bem isso, porque eu sempre reparei isso, eu sempre, quando ia na casa de alguém, eu ia para a rua, eu ia para algum lugar, eu sempre observava, né, e falava, não, não é assim, então tem que melhorar nisso, ou é assim, Uhum, ok, a minha educação está uhum, sendo correta. Então, eu tive muita observação nisso, e eu vejo claramente que não sei você, como psicóloga, como especialista nesse assunto, se meu pensamento é correto ou não, mas eu acredito que seja exatamente isso. Eu acho que esse é o caminho para você observar se realmente você está fazendo um bom trabalho dentro de casa. uhum. Sim, a gente vai tendo indícios, né, Fabi? A gente vai observando os nossos filhos e a gente vai vendo o que não tá dando certo quando ele não consegue ouvir um não, né? Quando ele é, é uma criança que briga com todo mundo na escola, uma criança que está isolada, né? É claro que assim, existem outros fatores, né, que podem levar uma criança a se isolar, mas de repente ela está isolada porque ela briga com todo mundo, porque ela implica com todo mundo,
né? Então, assim, aí a gente começa a perceber o que está acontecendo. Ele não está conseguindo aceitar um não. Por quê? Eu estou falando não o suficiente para ele? Porque mãe tem que falar não para filho, né? Mãe tem que pôr limite para filho, né? E aí a gente não está falando de punir criança, de castigar a criança. Não é isso, né? A gente precisa impor limite porque o limite é a forma mais pura de amor que existe. Né? É, Porque a gente está mostrando para eles até que ponto eles podem ir, sim. né? E até que ponto a gente consegue aguentar também, né? Porque é uma relação de respeito, né? Você estabelece para o seu filho onde é o seu limite. Filho, olha, até aqui eu aguento, passou daqui eu não aguento mais, né? Então a gente precisa ter esse diálogo com as nossas crianças. A gente precisa explicar para eles o que acontece, né? Porque a gente fala acho até engraçado, eu tenho uma história de quando eu era criança e, assim, a gente sempre morou, a gente nunca morou perto da família da minha mãe, né? A minha avó morava muito no interior, numa cidade muito pequenininha, e a maioria dos meus primos moravam lá também. Então a gente via poucos primos, né? A gente ia lá 2, 3 vezes por ano. E quando juntava todo mundo, era aquela bagunça, todo mundo correndo, né? Era uma delícia. E aí, eu tenho, assim, o pessoal do... Assim, tinha uma criança, fala alto, né? E assim, juntava todo mundo, falava mais alto ainda. E aí, a minha irmã mais velha, ela sempre foi muito na dela, assim. E aí, eu tenho uma prima que fala muito alto, tal. E aí, a gente tava todo mundo conversando e falando alto e rindo e gritando. E aí, a minha prima que fala muito alto tava rindo, qualquer coisa assim. E a minha irmã gritou assim: eu odeio gente que grita. E aí todo mundo parou. E aí a minha prima falou: eu também odeio gente que grita. Porque assim, pra pedir silêncio ela gritou, pra dizer que ela odiava gente que gritava, ela gritou, né? Então, é uma coisa que eu vejo muito quando a gente, com os pais, né? Às vezes as crianças estão naquela algazarra e às vezes a criança tá brigando e você tá brigando mais alto, porque você tem ali uma disputa de poder, né? Porque você É quer vencer verdade. aquela criança para dizer que você é autoridade ali, né? Então, assim, Não tem é por aquela... aí, né? Não, né? Porque a gente acaba achando que ele tem que me obedecer porque eu sou a mãe dele, né? Onde é que tá a lógica disso, né? Eu sou a mãe dele, mas eu também tenho que entender que ele é uma pessoa, só que num tamanho menor, né? A gente tem a tendência de achar que criança a gente tem que tratar assim na rédea curta, né? Porque igual eu falo para as minhas mães, né? Quando elas têm problema de relacionamento com as crianças, eu falo assim para elas: você fala com a sua colega de trabalho da mesma forma que você fala com seu filho? E ela me diz: não, né? Eu falei: com quem que você grita? Com a sua colega de trabalho ou com seu filho? Né? Por que a sua colega de trabalho você não grita? E por que com seu filho você grita? São pessoas, da mesma forma, né? E E tem aquela parte também de você tratar o seu companheiro, o seu parceiro. Você traz, ai, amor, é isso, faz isso. E pro seu filho, Uhum, exatamente. Porque né? a gente acaba diferenciando, é criança, então se eu não gritar, ele não vai entender, né? E com adulto você não grita. Você tenta negociar, né? Colocar panos quentes, porque você sabe que dali vai sair uma briga muito maior do que com a criança. Porque com a criança você consegue impor autoridade, né? E aí vem tudo de cima para baixo, né? E aquela criança, ela tem que entender que o lugar dela é submisso ao meu, né? Então a gente tenta fazer isso com as crianças e isso aí acaba assim, a autoestima da criança acaba com isso, né? Porque Qual exemplo que você dá nessa situação? Não gritar, porém você tem que abaixar no nível da criança, conversar. O que que você recomenda? Uhum. Assim, Fabi, quando tem, vamos pensar num exemplo de uma criança que tá com raiva jogando tudo, né? Brigou com você e tá te xingando, não sei, porque criança também tem uma coisa que criança adora falar, né? Que é te odeio. E as É mães verdade. ficam doidas, né? Então, assim, é claro, a gente precisa abaixar, né? Existem várias coisas que são importantes nesse momento, né? Se você está calma, porque isso é uma coisa que a gente não para pensar.
a gente tem que estar calma para poder acalmar aquela criança. Então, se eu estou calma, eu vou me abaixar, olhar no olho do meu filho e vou dizer para ele, acolher aquela emoção, né? Olha, eu entendo que você está com raiva, né? Mostra para ele que você entende ele, né? Criar uma conexão ali é fundamental, né? Entendo que você está bravo porque você queria jogar e a mamãe não deixou. Eu também me sentiria frustrada se eu quisesse fazer alguma coisa e não pudesse, né? Mas a gente tem um acordo e aí você vai puxando para o diálogo. Se vocês têm um acordo, é esse, né? Ou então propõe um acordo ali agora, né? O que você acha então de se você for tomar banho agora, eu deixo você jogar mais 10 minutos depois, né? Mas se você não for tomar banho agora, depois não tem, né? Então assim a gente tem que ir negociando com a criança, né? Então a gente tem técnicas, por exemplo, de criar um cantinho da calma, né? Porque assim, Tipo Super Nanny, método da Super Nanny. Não sei se vocês... mais ou menos, porque o que acontece? Tem um cantinho da calma, mas que assim, a gente precisa organizar isso com a criança, né? Isso é para crianças já maiorzinhas, né? Porque ela tem que entender aquele espaço como um espaço especial, né? Porque quando a criança tem um comportamento de birra ou briga ou, né, esses comportamentos mais desafiadores, a nossa tendência é punir a criança por aquilo, né? Ah, então você vai ficar de castigo. Ah, então você não vai assistir televisão, né? Então, a gente acaba ficando muito refém dessas punições, né? Porque a gente tenta coagir a criança a fazer o que a gente quer, né? Então, quando a gente monta assim um espacinho ali, igual você montou o cantinho de estudo do seu filho, né? Olha, a gente vai ter aqui no cantinho o que você quiser. Aí você pode deixar a criança colocar folha para Ela desenhar. ajudar, né? Ela ajudar a fazer isso. Exatamente. Uhum. Ah, eu quero pôr aqui a minha caixa de Lego, eu quero colocar isso aqui. Por quê? Porque a criança precisa ir para aquele canto e ela precisa se acalmar, né? Não adianta a gente colocar aquela criança lá achando que ela vai pensar no que ela fez, porque ela não vai, né? A criança não faz isso, né? Tenho até um caso de uma menininha que a professora mandava ela para o cantinho do pensamento, né? Que as escolas, infelizmente, ainda adotam esse tipo de coisa. Mandava ela para o cantinho do pensamento para ela pensar no que ela tinha feito. E aí a professora chegava para ela e falava assim: e aí, pensou? Pensou? Daí ela falou: pensei. E no que você pensou? No peixe. Então, assim, a criança ela não vai parar para pensar que aquele comportamento dela é errado, porque ninguém ensinou para ela que é errado. E por que é errado? Né? Ela age de acordo com o que ela sabe fazer. Né? Se eu não sei me comunicar, eu vou empurrar o meu amigo. Mordida de criança em creche. O que é isso? É uma criança que não consegue se comunicar e ela vai usar o jeitinho que ela sabe de conseguir o que ela quer. Eu usei esse método com meu filho quando ele era pequeno. Ele tinha uma cadeirinha azul que ele fala que ele não gosta daquela cadeirinha azul até hoje. Por quê? Eu tinha aquela cadeirinha no cantinho. Quando acontecia alguma coisa, que eu falava para ele assim: pronto, agora você vai sentar ali, você vai pensar no que você fez de errado. Você vai ficar lá 3 minutos. Aí ele falava: mamãe, eu falava: o que você pensou? Aí ele me falava o que tinha acontecido, o que tinha ocorrido e qual que era a resolução daquilo. Então, assim, ele sempre me falava assim: então tá, mãe, olha, eu não faço mais isso, porque isso causa isso. Então, ele conseguia ter essa reflexão. E isso, para mim, foi muito bom, ajudou bastante. Eu lembro da minha época que nós também tínhamos o cantinho, né, que era ficar de costa na frente do quadro negro, né, da lousa, não sei como é que definem isso hoje. Quem fazia coisa errada lá na escola, a professora falava: vem aqui, está de castigo. E a gente ficava na frente de todo mundo, dos colegas de costa para todo mundo, e ficava ali até o final da aula. Uhum. Sim, Eu exatamente. fui, E eu aí, também já fiz isso. E deixa eu só concluir uma coisa. exatamente. Essa,
essa parte de acordo, de negociar, não é muito assim, eu não fico de acordo com certas maneiras de negociar, sabe? Ah, faz isso porque eu te dou isso. Eu acho isso totalmente errado. Eu acho Uhum, que tentar uhum. conversar não tá certo, você não fez isso, e você não vai. Vou tirar isso de você e você vai ficar de castigo, porque você vai ficar sem o teu telemóvel. Uhum, sim. Telemóvel em Portugal é celular. Aham, sim. Você vai ficar sem durante 3 dias. Pronto, acabou. Uhum, sim. Então, eu acho que essa maneira, eu, assim, no meu ver, essa maneira, por quê? Porque senão sempre ele vai estar negociando com você uma troca, não é? É uma Uhum, coisa assim que eu não sei se funciona bem. Eu acho que acaba. Como que se fala aquela parte de como antigamente se fazia a troca de. Como é que era? escambo. Né? Não sei, não sei. Não sei se eu estou correta, se eu estou É errada. porque assim, Fabi, o que que acontece? Sim, existe a forma certa de fazer isso, né? Para não ser esse escambo. Porque o que que acontece? Na maioria das vezes, é, a gente faz isso de forma a punir a criança, né? Isso que você falou. Ah, se você não comer, você vai ficar sem o seu telefone, né? Então, assim, a consequência da criança comer, não comer, a consequência tem que ser, você vai ficar com fome depois, e aí depois você não vai ter comida, né? E não tem que a consequência, ela tem que ser uma consequência natural do comportamento, né? Se chover, vai molhar. Se tomar banho, vai ficar limpo, entende? Uhum. E não pode ser aquela coisa, se você não fizer isso para mim agora, quando for julho nas férias, você não vai sair de casa, entende? Então, assim, são coisas que não têm relação uma coisa com a outra, né? É E é isso verdade. que a gente faz. Se você não comer, não vai ter sobremesa, né? Então, ok, se eu não comer, eu não vou ter sobremesa, porque é a sequência do meu jantar, né? Então, a gente precisa estar atento nesse sentido, que a consequência ela precisa ser lógica, né? Sim. Eu tenho até um caso, porque assim, eu sempre falo para os pais, né? Que a gente não precisa punir as crianças quando elas erram. A gente tem que ensinar as crianças. É o momento de ensinar e não o momento de punir, né? Porque o que que acontece? A gente cresce, aí a gente se torna aquele adulto que não quer errar, que a gente tem medo de errar, né? Que a gente quer ser perfeito, porque a gente aprendeu lá atrás que se a gente errar, a gente é punido, né? Então, o que que acontece? Eu tive um caso de, nossa, era um pai muito dedicado, sabe? Muito dedicado. E ele falava assim, ele me contou 2 episódios, né? Que ele tem 2 filhos, uma menininha de 6, 7 anos e um pequenininho de 3. E aí eles estavam almoçando e ele estava servindo refrigerante para as crianças. E aí a maiorzinha pegou o copo e o copo caiu. E aí derramou todo o refrigerante, enfim. E aí ele falou assim: se você derrubou, você precisa limpar, né? Consequência direta, se eu sujei, eu limpo, né? Ok, aí ela foi lá, pegou o pano, ele ajudou, né? Porque não é porque a criança fez tudo aquilo que a gente também Sim, não possa ajudar, né? Ele foi, sim. ajudou ela a limpar, tudo ok. Só que aí eu falei, bacana, né? E aí ele falou, então, Cláudia, só que aí depois eu falei pra ela, só que agora você não vai mais tomar suco, não vai mais tomar refrigerante. Seu irmão vai tomar porque ele não derrubou. E eu falei, por que punir a criança dessa maneira? Sabe, é um acidente. Você faria isso com a sua esposa, né? Se ela derrubasse um copo de refrigerante, falar, pronto, agora o seu copo, a sua chance de tomar o refrigerante acabou. Né? Você tinha direito a um copo, você derrubou, você não vai tomar mais. Né? A gente não faz isso com os adultos, Verdade, é né? verdade. Então a gente precisa estar muito atento com essa, porque a gente aprendeu assim, né? Muitas vezes a gente foi criado dessa maneira e a gente acaba repetindo isso com os nossos filhos, né? Essa ideia da punição, do castigo, né? Porque por mais que a gente diga, ai, mas eu fiz isso e deu certo, nunca, ai, meu pai me Não, cada batia, caso.
Não adianta. Né? Ai, A meu pai me casa, batia e não aconteceu nada, né? Mas assim, repara bem, né? Se não aconteceu nada. A gente tem sim, todo adulto carrega uma criança ferida lá dentro, é verdade. né? E a gente precisa, quando a gente educa os nossos filhos, a gente também precisa olhar para essa nossa criança ferida. Se a gente não está fazendo com os nossos filhos o O que que eles fizeram com a nossa criança. Né? Porque essa é, criança ferida está ali e a gente tenta reparar essa criança ferida, só que a gente fere o nosso filho. Né? é Então verdade. vai virando aquele ciclo. Né? Então é bem importante a gente ficar atento a isso também. Né? Porque ser pai e mãe é um aprendizado diário, Constante, 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 a todo minuto a gente está aprendendo, né? E constante. a gente precisa ter esse autoconhecimento também, né? Porque as pessoas dizem, ter filho, eu nunca estudei para ter filho. Eu falei, olha, né? A gente precisa sim estudar, né? A gente precisa saber o desenvolvimento dessa criança. Né, o que é normal até essa fase, o que não é. Claro que a gente não vai ter nada aprofundado, porque pai e mãe não têm essa obrigação. Né? E a gente tem profissional aí para ajudar, leva para o pediatra, que ele vai te ajudar, né? Mas o mínimo a gente tem que saber, né? A Para poder gente tem ajudar as que dar crianças. amor. Eu acho que a gente tem que dar amor, a gente tem que dar família, né? Porque a partir do momento que a criança ela se sente amada, se sente protegida, ela sente que ela tem uma família, né? Ela é muito mais fácil você lidar com certas situações, né? Porque não tem como. É que você falou, é uma escola, né? É uma Uhum. escola. Vida é uma escola, família é uma escola. Cláudio, nosso papo tá muito legal, mas a gente está chegando ao fim. Qual é a Uhum. dica que você dá para os pais nesse momento para assim, para que eles não arranquem os cabelos? Fabi, a dica que eu dou para os pais é olhar para si antes de tudo, né? Hum, E olhar para essas crianças tentando enxergar o que existe por trás desse comportamento que é irritante, né? Dessa dificuldade que eles estão passando, né? Isso é muito importante, né? De mais ou menos ali manter um dia a dia mais saudável, né? Deixa eu só te perguntar, como que tá o tempo? É muito acabando? faltam 2 minutos. Tá, deixa eu só oferecer uma coisinha para vocês. Sim, por Porque assim, favor. eu tenho um grupo de pais, de apoio para pais, tá? E eu lancei hoje à tarde, no meu Instagram, o desafio de 21 dias para pais, né? E aí, Ai, bacana. que aí a gente vai, eu vou auxiliar os pais, né, a lidar com o comportamento, e aí eu vou passando atividades práticas para eles irem colocando no dia a dia, né, e aí eu até esperei para liberar o link, né, porque eu fiz um link de Aí eu vou promoção de colocar na lançamento. descrição. Aham, Vou colocar na descrição. Desafio 21 dias. Vou isso. colocar na descrição. E aí, então, até esperei para liberar o link, porque eu queria oferecer para vocês, né? Porque o link promocional ele é um valor mais baixo, né? Vai ter um descontinho aí. E aí, como as vagas são limitadas, né? Eu falei, eu vou ajudar, vou divulgar também com a Fabi, tá? E o seu Então, trabalho fica está sendo online agora, neste momento online. Uhum. tá, gente? Eu vou deixar na descrição, tá? O contato dela, o Instagram dela, sigam ela e assim, entre em contato, pergunte, tire dúvida. Sim, sim, exatamente. Se quiserem conversar, a gente está aí para isso mesmo, né? Ah, obrigada. Você tem mais alguma coisinha para falar? Tem um minutinho. Não, Fabi, acho que era mais ou menos isso. Eu quero te agradecer de novo, né, Eu que agradeço. pelo convite, né, e que a gente possa fazer mais vezes, né, porque Deus quiser. Mas é vai sim. Porque eu acho que é um tema que aborda todo mundo, né? É uma coisa que tem assunto, né? Se a gente for ficar tem. casando, né? Mas a gente fica, então fica um novo convite, né? Já vai acabar, tem 20 segundos. Obrigada a todos que participaram. Obrigada. Obrigada, Cláudia. E que fica um novo convite para que a gente possa abordar mais alguma coisa aí.
Tá bem? Um Então, tá beijo bom. grande para todos. Cuidem-se. Tchau. Beijo.